Estrutura de sistema operacional. A estrutura é a visão da parte interna do sistema operacional e serão abordados por 6 grupos, que são os seguintes: sistemas monolíticos, sistemas de camada, micronúcleo, sistemas cliente e servidor, máquinas virtuais e exonúcleo. Sistemas monolíticos. A organização monolítica é a mais comum. O sistema operacional inteiro é executado como um único programa no modo núcleo. O sistema operacional é escrito como uma coleção de rotinas ligadas a um único grande programa binário executável. Cada rotina do sistema tem uma interface bem definida e cada uma delas é livre para chamar qualquer outra. Aqui é um modelo de sistema de uma estrutura simples de um sistema monolítico, onde temos a rotina principal, as rotinas de serviço e as rotinas de utilidade. Sistemas de camada. O sistema operacional de camada é o termo oriundo dos estudos referente a sistemas operacionais, que designa os modelos de sistemas operacionais montados sobre uma hierarquia de camadas. O sistema operacional de camadas é construído uma sobre a outra. O primeiro sistema construído dessa maneira foi o sistema criado na Holanda por Dijkstra e seus alunos, em 1968. O sistema T era um sistema de lotes simples para um computador holandês, o Electrologica X8, que tinha 32K de palavras de 27 bits. Bits era muito caro naquela época. O sistema de camadas divide o sistema operacional em sistemas sobrepostos. Cada módulo oferece um conjunto de funções que pode ser usada por outros módulos. A vantagem da estruturação em camadas é isolar o sistema operacional, facilitando sua alteração e depuração, além de criar uma hierarquia de níveis de modo, protegendo as camadas mais internas. A estrutura do sistema operacional T, dividida em camadas, e cada camada tem sua função. São divididas em 6 camadas. A camada 0, alocação de processador e multiprogramação. Camada 1, memória e gerenciamento de tambor. Camada 2, comunicação, operador, processador. Camada 3, gerenciamento de entrada e saída. Camada 4, programas de usuário. Na camada 5, o operador. A camada 0 lidava com a alocação do processador, alternando entre processos quando ocorriam interrupções ou quando os temporizadores expiravam. Em outras palavras, a camada 0 proporcionava a multiprogramação básica da CPU. Camada 1 fazia o gerenciamento da memória. Ela alocava espaço para os processos da memória principal e em um tambor, antigo meio magnético de armazenamento de dados, utilizado para armazenar parte do processo, ou seja, página, para os quais não havia lugar na memória principal. Camada 2 fazia a comunicação entre o console do operador e cada processo. Camada 3 gerenciava dispositivos de entrada e saída. Camada 4 localizavam-se os programas de usuário. Eles não tinham de se preocupar com o gerenciamento de processo, memória, console ou entrada e saída. Na camada 5, estava localizado o processo operador do sistema. Sistema em camadas anéis. Anéis mais internos são mais privilegiados que os externos. Procedimento de anéis externos executavam camadas de sistema para utilizar os serviços dos anéis internos. A proteção dos segmentos de memória. Micronúcleo ou microkernel. Uma tendência dos sistemas operacionais é tornar o núcleo menor e mais simples possível. Para implementar esta ideia, o sistema é dividido em processos. Desta forma, sempre que uma aplicação deseja algum serviço, ela solicita ao processo responsável. Assim, a aplicação que solicita um serviço é chamada de cliente e o processo que responde à solicitação é chamada de servidor. A utilização deste modelo permite que os servidores executem em modo usuário. Apenas o núcleo do sistema, responsável pela comunicação entre clientes e servidores, executa no modo kernel. O sistema operacional passa a ser de mais fácil manutenção.
Não importa se o serviço está sendo processado em um único processador, com múltiplos processadores fortemente acoplados, ou em sistema distribuído, fracamente acoplado. Um ambiente distribuído permite que o cliente solicite um serviço e a resposta seja processada remotamente. Sua implementação é difícil e mais usualmente é implantado uma combinação do modelo de camada com o modelo cliente-servidor. Aqui nós temos a visão geral de um micronúcleo, onde tem as aplicações, o nível do usuário, que contém gerente de memória, gerente de proteção, gerente de disco, gerente de arquivo. E o nível de núcleo, onde fica o micronúcleo. E aí existe a comunicação entre o gerente de memória com o gerente de arquivo, que este gerente de arquivo faz solicitação à aplicação. Existe também a comunicação entre o gerente de proteção com o gerente de disco, e vice-versa. Sistema cliente-servidor. Uma variação da ideia do micronúcleo é distinguir entre duas classes de processo, os servidores, que prestam serviço, e os clientes que usam o serviço. Aqui nós temos um exemplo, onde tem 4 máquinas. A máquina 1 é o cliente, e a máquina 2, 3 e 4 são os servidores. Aí onde o cliente solicita algum serviço ao servidor. Nesse caso aqui, ele está solicitando o serviço ao servidor de arquivo. Mas ele poderia solicitar também ao servidor de processo ou ao servidor de terminal. E aí acontece a mensagem do cliente para o servidor. Frequentemente, a camada interior é o micronúcleo, mas não obrigatoriamente. A essência é a presença dos processos cliente e servidores. Máquina virtual. Máquinas virtuais não são máquinas estendidas, com arquivos e outras características convenientes. São cópias exatas do hardware, inclusive com modo núcleo usuário, entrada e saída, interrupções e tudo que uma máquina real tem. Cada máquina virtual pode executar qualquer sistema operacional, capaz de ser executado diretamente sobre o hardware. Diferentes máquinas virtuais podem executar diferentes sistemas operacionais. E por fim, o exonúcleo. Em vez de clonar a máquina real, como nas máquinas virtuais, outra estratégia é dividi-la ou dar a cada usuário um subconjunto de recursos. Assim, uma máquina virtual pode ter os blocos de 0 a 1023 do disco e a outra de 1024 a 2047 e assim por diante. Na camada inferior, há o programa exonúcleo, responsável por alocar recursos às máquinas virtuais e verificar as tendências de uso, para assegurar que uma máquina não esteja utilizando os recursos da outra. Cada máquina virtual pode utilizar seu próprio sistema operacional, mas somente com os recursos que pediu e que foram alocados. Este tem vantagem de separar, com menor custo, a multiprogramação no exonúcleo do código do sistema operacional do usuário, visto que o exonúcleo mantém as máquinas virtuais umas fora do alcance das outras. Este foi o trabalho da minha parte, Sandra, e está apresentando agora para vocês. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre gerenciamento de memória para vocês. Gerenciamento ou gestão de memória é um complexo campo da ciência de computação e são constantemente desenvolvidas várias técnicas para torná-la mais eficiente. Em sua forma mais simples, está relacionado em duas tarefas essenciais, que é no caso a alocação e a reciclagem.
No caso da alocação, é quando requisita um bloco de memória o gerenciador o dispositivo para alocação. A reciclagem, quando um bloco de memória foi alocado, mas os dados não foram requisitados por um determinado número de ciclos ou não há nenhum tipo de referência a este bloco pelo programa, esse bloco é liberado e pode ser reutilizado para outra requisição. No caso, essa é uma breve explicação sobre gerenciamento de memória. Eu fiz uma introduçãozinha, no caso vocês quiserem ler. E agora vamos ver os vários tipos de gerenciamento que existem. No caso aqui, nós temos alguns tipos de algumas maneiras de gerenciar a memória. No caso, as mais conhecidas são o gerenciamento sem troca ou paginação, que no caso troca e paginação são métodos utilizados de movimentação de memória para o disco e vice-versa durante a execução dos processos. Sem troca ou paginação é o caso mais simples. No caso da monoprogramação sem troca ou paginação, temos um único processo sendo executado por vez, de forma que o mesmo possa utilizar toda a memória disponível, com exceção da parte reservada ao sistema operacional, que permanece constante em local pré-determinado. O sistema operacional carrega um programa do disco para a memória executá-lo e em seguida aguardar comandos do usuário para carregar um novo programa, que irá se sobrepor ao anterior. No caso da multiprogramação, ela não é mais usada. No caso, ela deixou de ser usada por ser um pouco pesada. No caso, a definição de multiprogramação muitas aplicações são mais facilmente programáveis quando dividimos em dois ou mais processos. Os grandes computadores em geral oferecem serviços interativos simultaneamente para diversos usuários. Seria impossível trabalhar com um processo por vez, que é no caso que a multiprogramação faz. Ela só trabalha com um processo por vez, por isso que ela deixou de ser usada. Pois representaria sobrecarga devido à constante necessidade de chavear de um processo para outro, constantemente lendo e reescrevendo no disco. É necessário que diversos processos estejam simultaneamente em execução devido às operações de entrada e saída, que impliquem grandes operações nas quais, por questão de outra eficiência, a UCP deve ser entregue a outro processo. No caso aqui, existem algumas definições sobre multiprogramação, mas acho que não tem necessidade de entrar nela agora. Aqui no outro espaço, vamos ver sobre gerenciamento de memória. Gerenciamento de espaço, desculpe. Que no caso os principais são o gerenciamento com mapa de bits e gerenciamento com listas encadeadas. No caso do gerenciamento com mapa de bits, a memória é subdividida em unidades de um certo tamanho. A cada unidade é associado um bit que, se for 0, indica que essa parte de memória está livre e, se for 1, indica que estará ocupada. O tamanho deve ser cuidadosamente escolhido. A desvantagem é que quando um novo processo que ocupa cada unidade de memória deve ser carregado na memória, o gerenciador deve percorrer o mapa de bits para encontrar k bits iguais a 0 consecutivos, o que não é um processo simples. No caso do gerenciamento de listas encadeadas, mantemos uma lista encadeada de segmentos alocados e livres, sendo que cada segmento é um processo ou um buraco entre dois processos. A lista representa-se em ordem de endereços e quando um processo termina ou é dividido para o disco, a atualização da lista ocorre da seguinte maneira. Cada processo, desde que não seja nem o primeiro nem o último da lista, apresenta-se cercado por dois segmentos, que podem ser buracos ou outros processos. Os buracos adjacentes devem ser combinados num único para escolher o ponto em que deve ser carregado um processo recém-criado, o que veio do disco por uma troca. Vamos utilizar alguns algoritmos.
No caso, os algoritmos não tem necessidade de nós entrarmos nos algoritmos, mas os mais conhecidos são o First and Fit, que é chamado de primeiro encaixe, percorre a fila até encontrar o primeiro espaço em que caiba o processo. Existe o Next Fit, que é próximo encaixe, o mesmo que o algoritmo anterior, só que ao invés de procurar sempre a partir do início da lista, procura a partir do último ponto em que encontrou. No caso também existem outros, que é no caso do Best Fit e do Worst Fit, que não tem muita necessidade de entrar mais a fundo. No próximo slide, como nós podemos ver, vamos falar de alocação de espaço de troca. No caso, alocação de espaço de troca, os algoritmos para gerenciar o espaço alocado em disco para o que nós chamamos de SHAUP são os mesmos apresentados agora o gerenciamento de memória. A diferença é que em alguns sistemas cada processo tem um espaço reservado para o mesmo, e na memória ele é constantemente mudado de lugar. Além disso, como os discos são dispositivos de bloco, a quantidade de espaço reservado para o processo no disco será a múltipla do tamanho do bloco. No caso aí você pode ver um pouco sobre a alocação de espaço de troca. Agora vamos falar um pouco sobre memória virtual. A primeira solução adotada para programas grandes demais para a quantidade de memória foi a utilização de overlays. Nessa técnica, o programa era subdividido em partes menores overlays que podiam ser rodadas separadamente, e quando um overlay terminava a execução, um outro poderia ser carregado na mesma posição de memória utilizada pelo anterior. O problema é a divisão do programa em overlays. Não é simples e deve ser realizada pelo programador. A técnica de memória virtual para executar um programa que não cabe na memória existente consiste em manter partes do programa, dos dados e de pilha no disco, sendo que existe uma forma de decisão de quais processos devem permanecer no disco e quais na memória. Essa técnica é realizada de forma automática pelo computador. No caso, como já foi explicado, é quando a memória RAM, ela enche. No caso, ela cria uma memória virtual com HD, que é no caso para alocar os outros dados que estão sendo requisitados, mas no caso ela é um pouco lenta, mas no caso ajuda muito a memória RAM. Ajuda muito a memória RAM com os processos que serão enviados para o processador. Existem técnicas utilizadas em sistemas de memória virtual, que no caso é a paginação e a segmentação. A paginação fornece uma forma de se conseguir grandes espaços de endereçamentos lineares em uma quantidade infinita de memória física. No caso da segmentação, temos um espaço bidimensional no sentido de que é dividido em um certo número de segmentos, cada um com dado número de bytes. Dessa forma, o endereçamento é sempre espécie de forma segmento de deslocamento. Os diferentes segmentos são associados a diversos programas ou mesmo arquivos, de forma que neste caso os arquivos podem ser acessados como se fossem posições de memória. Na segmentação, os programadores tentam colocar entidades diferentes em segmentos diferentes para facilitar o compartilhamento de objetos entre processos diferentes. No caso aqui nesse slide você pode aprender um pouco sobre gerenciamento de memória, quais são as melhores técnicas de gerenciamento. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigado. E aí galera, beleza? Aqui é Valson. Eu vou estar falando para vocês sobre gerenciamento de dispositivos. Aqui uma breve introdução. A gerência de dispositivos de entrada e saída é uma das tarefas principais e mais complexas de um sistema operacional. A implementação do gerenciamento de dispositivos é estruturado através de camadas em um modelo semelhante ao apresentado para o sistema operacional por Sandra, sendo que as camadas de mais baixo nível escondem características das camadas superiores, que a gente vai ver a seguir. As camadas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo
visualiza diversos tipos de dispositivos como um todo. O segundo grupo é específico para cada dispositivo. A gente vai estar vendo esses dois grupos aí. Bom, começando aí pelo primeiro grupo, tem um subsistema. O subsistema de entrada e saída permite ao usuário realizar operações de entrada e saída sem se preocupar com detalhes do dispositivo que está sendo acessado. Por exemplo, quando um usuário cria um arquivo em disco, não interessa para ele como é a formatação do disco, nem o setor que o arquivo foi gravado. O subsistema também realiza funções comuns a todos os tipos de dispositivos. O subsistema de entrada e saída ele é responsável por criar uma unidade lógica de transferência independentemente do dispositivo e repassa para os níveis superiores, que a gente vai ver a seguir. As operações de entrada e saída devem ser realizadas através de System Calls, que chamam as rotinas de entrada e saída do núcleo do SO. System Calls são chamadas do sistema operacional, ok, pessoal? Aqui uma imagem para exemplificar operações de entrada e saída aqui, recebendo entradas de processos, que é disparado pelo a chamada sistema operacional. Aqui temos o sistema de arquivos do sistema operacional. No caso de Windows, por exemplo, é um sistema NTFS, pode ser. Aqui temos nosso subsistema de entrada e saída recebendo esses comandos e também enviando, sendo que todo esse grupo aqui ele está incluso naquele primeiro grande grupo de camadas que visualiza os diversos tipos de dispositivos como um todo. Ele não diferencia os diversos tipos de dispositivos. Para ele é tudo dispositivos, entendeu? Por isso que ele é independente do dispositivo. Aqui nesse grupo de baixo, onde tem os drivers e os controladores, eles são dependentes do dispositivo, ou seja, específico para cada dispositivo. Falando sobre drivers, tem como função implementar a comunicação do subsistema de entrada e saída com dispositivos através de controladores. Eles tratam apenas de aspectos particulares. Também reconhece características particulares do funcionamento de cada dispositivo. Como também eles fazem o reconhecimento do número de registradores do controlador, funcionamento e comandos de dispositivos. Eles têm função de receber comandos gerais sobre os acessos aos dispositivos. Esses comandos vêm do subsistema, certo, pessoal? Como eu já tinha explicado antes. Aqui explicando os drivers, né? Essa imagem, um processo aqui que vem lá daquela camada de operações de entrada e saída do System Call, passando aqui pelo subsistema que vai aplicar lá suas funcionalidades comuns a todos os dispositivos, e aqui o driver, né, da impressora, nesse exemplo aqui, que dispara comandos no controlador da impressora, que por sua vez também vai disparar comandos na impressora. Mais para frente um pouquinho a gente vai ver sobre esses controladores, ok? Aqui um exemplo específico do drive de disco. Por exemplo, o drive ele recebe a solicitação de leitura desse bloco N, ok? Daí ele informa ao controlador do disco o setor que o bloco se localiza, iniciando assim uma operação. Daí o controlador vai lá nos discos e busca a informação do bloco N. Bem simples. Bom, falando um pouco sobre controladores agora. São componentes de hardware. Eles manipulam diretamente os dispositivos de entrada e saída. Possuem memória e registradores próprios. As instruções são responsáveis pela comunicação entre o controlador e o dispositivo. O controlador ele pode ser uma placa independente conectada a um slot do computador ou implementado na mesma placa do processador. No caso, os registradores eles são utilizados na execução de instruções que vão ser enviadas pelo driver. Eles vão estar executando as instruções dos drivers, ok? As operações de leitura dos controladores.
Armazena em seu buffer interno uma sequência de bits proveniente do dispositivo até formar um bloco. Os controladores também eles verificam a ocorrência de erros. Daí transfere o bloco para um buffer na memória principal. Podemos ver aqui nessa imagem que a CPU inicializa os registradores do controlador através do driver. Aqui, CPU, controlador. O controlador do dispositivo carrega os blocos no seu buffer, os blocos que vem aqui do dispositivo em seu buffer. E depois manda os blocos aqui para o buffer da memória principal. Esse é o funcionamento da operação de leitura aí do controlador. Bom, vamos falar sobre a transferência desses blocos, né? A transferência do bloco do buffer interno para o controlador de memória pode ser realizada pela CPU ou por um controlador DMA, que é um controlador de acesso direto à memória. Qual a vantagem do controlador DMA? Ele é um dispositivo de hardware que pode fazer parte do processador ou pode ser um dispositivo independente. A vantagem dele é que ele evita que o processador fique ocupado com a transferência do bloco para a memória. A gente aqui tem um exemplo de controlador DMA, onde a CPU inicializa os registradores do controlador DMA através do driver. Aqui, ok? A partir daí, a CPU ela já fica livre para fazer outras coisas. Daí o controlador DMA solicita ao controlador de disco a transferência do bloco de disco para seu buffer interno. É transferido o bloco do disco para o buffer interno do DMA. Aqui, o DMA solicita e aqui o disco transfere para o buffer interno do controlador DMA. O controlador DMA transfere o bloco do seu buffer para o buffer da memória principal. Certo, pessoal? Então é isso. Valeu, abraço a todos aí. Deixe seus comentários e até a próxima.